Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos iniciando mais uma edição do nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, programa super especial, último programa do ano, né? E nós estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito eleito, Demário Oliveira. Veio conversar com a gente, falar dos planos de governo, desse momento que ele está vivendo, enfim, conversar com toda a nossa equipe e para você da cidade, né, ver qual é a expectativa do prefeito eleito. Então, queria agradecer ao Demário por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Desde já vou desejar sucesso aí na sua empreitada, nessa jornada aí que você tem pela frente. Bom, muito obrigado mais uma vez, Marcelo, está aqui. Queria mandar um abraço especial para todos os telespectadores aí da TV Polo. E com certeza está aqui, está prestando contas, é sempre um prazer. Vamos começar assim, você está terminando um mandato agora, né? Um mandato de vereador e assumindo um outro. São duas funções diferentes e vou dizer o seguinte, vou pedir para você dar um oi em relação ao que foi esse cargo que você exerceu até agora de vereador. Olha, na verdade, os três poderes que regem a nossa república, né, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Nós estamos saindo do poder legislativo e assumindo um cargo no poder executivo. Claro que são poderes distintos e atribuições distintas, né? O parlamento você legisla, você produz leis, você rege a vida, é representante, é interlocutor, né? A sociedade que otorgou o voto, você está lá para representá-lo. O executivo você executa, né? Ações, você executa boas práticas de gestão, você efetivamente coloca em prática ali o comando ali de uma cidade, de uma máquina, tem em torno de 5 mil funcionários. Então essa é a nossa responsabilidade. Agora eu diria, o resumo de ter passado pelo parlamento, nós deixamos o nosso legado, até porque você está vereador, você não é. Então nós tivemos a nossa passagem, eu não tenho nenhuma dúvida que eu produzi leis importantíssimas, nós presidimos CPIs importantíssimas, representamos o povo, fizemos a interlocução da melhor maneira possível. Então eu saio com a sensação de dever cumprido e atribuições realizadas. Demário, me veio à mente agora uma propaganda, acho que era de um creme de barbear, ou de um carro, que o Neymar protagonizava a propaganda. Cada um na sua época tinha que inventar um drible, e na época dele tinha que inventar um drible novo, e aí eu pergunto para você o seguinte, na sua época, agora na sua vez, quando você iniciou a sua carreira política, o que você vai ter que inventar em razão dessa cidade que te espera? Olha, nós estamos em pleno século XXI e a modernização da máquina pública, do ofício do gestor público é uma constância, né? Você tem que estar se modernizando, se reinventando. E eu diria que o país após a Lava Jato é um novo país, né? Os modelos de governos arcaicos, de transparência, de condução, né, em relação à representação, tudo mudou. Nós estamos entrando numa nova geração. O que eu diria que se eu fosse o Neymar, eu diria que eu teria que reinventar, reestruturar e trazer efetivamente a cidade de Cubatão para os trilhos. Porque nunca na história da cidade nós tivemos efetivamente um desastre, uma catástrofe de gestão como nós tivemos no governo anterior. Até porque nós nunca tivemos um hospital fechado, conta de luz atrasada, 3 parcelas do precatório atrasada, não paga 13º para o servidor, os benefícios não se falam, porque não tem cartão servidor, não tem convênio médico, não tem vale-refeição, não tem vale-transporte. Então a cidade está num caos generalizado. Então eu diria que nos dias de hoje, o que eu teria que reinventar? Eu teria que reinventar tudo do ponto de vista, sendo muito prático do ponto de vista da maneira de governar. E é exatamente essa a minha próxima pergunta. Vai nesse sentido, toda a cidade, todo mundo que passa por uma crise desse tamanho, você acabou de dizer que a Lava Jato traz uma nova exigência, principalmente para o administrador, porque muda isso. E a nossa cidade ela vai viver uma nova realidade econômica. Nós sempre ouvimos o seguinte, Cubatão é uma cidade rica, a arrecadação é milionária, a arrecadação de 1.300.000 é estimativa, mas não se arrecada isso. O governo vai ter que diminuir de tamanho. Qual será a primeira estratégia do governo Demário? Qual será a nova Cubatão? Pouco dinheiro e mais cobrança. A rede social cobra muito mais hoje. Como é que você espera isso? Acho que as redes sociais são instrumentos fantásticos para aproximar, né, o gestor público com a sociedade. Agora, claro que você tem algumas discrepâncias, né? Nas redes sociais as pessoas acabam... claro, as pessoas que utilizam as redes para fins
específicos, pela conveniência pessoal, política. Hoje é muito comum as pessoas criarem páginas para atacar políticos, na tentativa de se aproximar da maneira mais esdrúxula, né, que é atacando. Isso tudo nós temos que conviver, que são ferramentas do século XXI, nós temos que conviver da melhor maneira possível. Por outro lado, você tem também, após a Lava Jato, um novo modelo, né? Eu diria que a época que se governava, o modelo da década de 70, 80, 90, não se comporta mais em todos os aspectos. O administrador começa a ter parâmetros, obviamente, parâmetros que ele tem que seguir, aliás, é lei, né? O cidadão comum ele pode fazer tudo que a lei diz que ele não pode. O gestor público ele só pode fazer o que a lei diz que ele pode fazer. Ele não pode ultrapassar essas barreiras do que a lei impõe, imputa o que ele tem que fazer. É que antigamente se flexibilizava, ele saía um pouco do círculo e não acontecia nada. Hoje, sair do círculo do que a lei diz o que você pode fazer, o que você tem que fazer, hoje em dia sair do círculo acarreta danos violentos, como improbidade, bens piorados. Eu tenho certeza que em pleno século XXI a realidade é outra. Nossos ex-administradores passaram por esse problema e é um cuidado a mais que você eventualmente vai ter que ter na administração, principalmente por causa desse monte de regra que se é obrigado a cumprir. E como é que você está sempre esteve em um partido que teve uma posição contrária aos governos. Você deixa de ser, entre aspas, oposição e passa a ser situação. A famosa princípio que diz o seguinte: você sai de ser vidraça, né? Você deixa de ser pedra e passa a ser vidraça. Eu brinco muito que o governo que não tiver oposição, ele tem que tratar de criar uma. Oposição ajuda, oposição não é inimigo. Oposição você ajuda efetivamente a fiscalizar o executivo. Então a oposição tem um papel importantíssimo em qualquer governo. Agora, o que não se pode é tratar a oposição como inimigo. A oposição está lá para trabalhar. Obviamente, quem é governo está caminhando junto na aprovação de projetos de interesse da cidade, de interesse da coletividade. E a oposição, às vezes, vai pegar esses projetos, vai dar dar uma olhada com mais detalhes, aprimorá-lo. E isso é uma oposição saudável, né? Então, acho que essa relação entre situação e oposição, o fato de eu ter feito oposição com responsabilidade, eu acho que a gente já está passando pelo parlamento, a gente leva essa bagagem para o executivo que acrescentará muito na relação com o parlamento. Qual foi o desenho que essa comissão de transição, que até agora não foi muito transparente, pelo menos para a comunidade, isso não apareceu muito até agora, eu já vi você dizendo que a gente herdou uma dívida muito alta, mas qual é o tamanho deste problema que você conseguiu, ou não, entender nessa comissão de transição? A prestação de contas da transição, ela será feita após a gente assumir, né? Porque transição não tem poder, não é uma relação meramente liberal do agente que está no executivo. Sim. Tanto que se o chefe do executivo não quiser fazê-la, não tem nenhuma imputação de fato criminoso. Então é uma mera liberalidade. O prefeito pode chegar dia 31 de dezembro, pagar as luzes e ir embora, a gente assume dia 1º de janeiro nas escuras. Por isso que não tem uma prestação de contas efetiva, parcial. Então, quando a gente assumir a partir de janeiro, com certeza toda a sociedade saberá a atual situação que nós encontramos na Prefeitura Municipal de Cubatão. Bem, subiu a plaquinha ali, eu preciso ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Ademário Oliveira, ele que é o nosso prefeito eleito, assume a partir de 2017 Cubatão em novas mãos. Eu volto já já, viu, gente? Chuva, graças a Deus a gente não tem mais tantas áreas assim, ainda temos algumas. Desmoronamentos, bairros cotas, com a intervenção do governo, um problema sanado, que era... Grotão é um desespero. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Olha, nosso programa está especial esta semana. Nosso convidado, prefeito eleito, Ademário, está conversando com a gente, falando das propostas, falando das ações, falando da expectativa também em assumir a Prefeitura de Cubatão. A gente que vem percebendo que a cidade está num momento muito difícil, né? Então, como é que como é que o Ademário vai receber do Aguinaldo esta cidade? Aguinaldo que esteve aqui também conversando com a gente. E falar sobre isso agora. O governo do Aguinaldo, governo de 37 dias.
Você acha que isso ajudou, comprometeu? Essas mudanças também de gestão atrapalharam a cidade? Cria insegurança para o município? Olha, insegurança sempre, né? O normal, né, o lógico seria você pegar um governo por dentro de uma normalidade e assumir a transição com aquele governo. Então nós tivemos uma série de mutações, né? Por exemplo, o governo de 37 dias do Aguinaldo, onde ele assumiu, depois a prefeita voltou. Isso cria um clima de instabilidade. Primeiro que aqueles técnicos que estão lá, que foram nomeados pelo governo anterior, o outro que entra exonera. A máquina já é lenta por natureza, então você vê que não tem dinamismo, não tem celeridade no andamento das coisas. Então, de uma certa maneira, o que você me perguntou, resumidamente, não foi nada positivo essa inconstância na continuidade do poder. Certo. Um assunto polêmico agora, que é a taxa de iluminação. Eu realmente não me lembro qual foi a sua posição, vou ser sincero aqui, quando o vereador que este projeto esteve na Câmara Municipal em 2014, se não faz? E você tinha um posicionamento e hoje você está assumindo a prefeitura, parece que está dando dinheiro, sua posição mudou? Ou não mudou? Na época você já foi favorável? Bom, se eu fosse o âncora, eu reformularia a pergunta, né? Mas obviamente te responderei com muita tranquilidade. Não mudei de posição. Naquele momento, quando foi apresentado o projeto de iluminação pública, eu me posicionei contrário à formatação do projeto. O projeto ele não era autossustentável. A empresa que fosse licitada, que gastaria o dinheiro fruto da arrecadação, teria complementação de dinheiro público. Eu entendo, né, estudei, né, que com boas práticas de administrar uma cidade, toda vez que você mistura dinheiro público com privado, onde você não consegue separar, para mim ali uma porta, é um ralo para a corrupção. Então naquele momento eu defendia que o projeto fosse autossustentável. Ele seria metade de arrecadação e outra metade subsidiada pelo dinheiro do Tesouro. Isso não é nada positivo. O que acontece hoje, o que acontece hoje, por exemplo, com o transporte, que recebe um subsídio? Sim. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então você fica muito difícil você fiscalizar efetivamente quantas pessoas entraram no ônibus, quantas pessoas serão, obviamente, repassados o subsídio. Claro que você tem mecanismo sério, mas, obviamente, pelos eventos do governo anterior, nós desconfiávamos de tudo. Então, naquele momento, eu pedi que fosse um projeto, obviamente, mais seguro. Tanto que nesse projeto, obviamente, teve a minha opinião, eu coloquei em prática alguns pensamentos, de que, por exemplo, nós criarmos uma fundação, onde o dinheiro que tiver sobra, efetivamente, do que será feito, vá para a fundação, onde é um projeto republicano. Os prefeitos não podem colocar a mão em dinheiro público. Nunca é bom você deixar margem para que o prefeito coloque a mão. Por exemplo, a Caixa de Previdência. Quantos empréstimos os prefeitos faziam com aquela autarquia que hoje encontra-se em grandes dificuldades. Então você tem que ter boas práticas, como falei no início, em pleno século XXI, você não pode ter projetos duvidosos. Então hoje o projeto veio redesenhado, reformatado, e é importante que o meu posicionamento hoje defendendo o projeto, não defendendo pela conveniência pessoal. Imagina que você vai defender, imputar às pessoas uma contribuição de R$12. Ninguém quer, na atual crise, no atual momento que nós estamos vivendo, claro que isso é impopular, claro que as pessoas não querem. Agora, precisa ser discutido melhor com a sociedade, o que, aliás, eu me encarreguei pessoalmente de ir no Inova, que é o novo grupo dos comerciantes, tive na rede hoteleira, tive com o pastor Carlão, tive com diversos setores com a indústria. Claro, quando você explica, as pessoas entendem. Até para que nós teremos a cidade do atoleiro, como disse em campanha, e tenho pregado muito isso, porque Cubatão está falida, está no fundo do poço. A responsabilidade não é mais de nenhum partido nem de uma pessoa. A responsabilidade é da sociedade civil, dos servidores públicos, do setor produtivo, todos juntos, de mãos dadas, junto com os servidores, para que tire a cidade do atoleiro. Todas as cidades pagam uma contribuição de iluminação pública. É que Cubatão, na década de 70, 80, nós éramos uma cidade que tínhamos arrecadação, era um polo rico, nem cobrávamos IPTU até o início da década de 90, porque o polo supria todas as nossas necessidades. Hoje, com o processo de desindustrialização que assola os estados e os municípios, Cubatão já deixou, nós éramos, acho que, a terceira arrecadação. Cubatão hoje já perdeu de vista a sua qualificação no ranking estadual e também no ranking nacional. Quebrou, a Usiminas fechou, as duas empresas que produziam cimentos que viviam do coque também fecharam, a Cimento Santa Rita, né, e a Intercements, também a Gespa, a MD Papéis, vai ter um rombo de aproximadamente 200 milhões no orçamento.
Então ninguém está aqui para tirar dinheiro da pessoa que está sendo assolada, sendo sugada com a crise de desemprego, não é nada disso. Mas por outro lado, nós temos que chamar a responsabilidade da sociedade, que hoje resgatar a cidade, todos têm a sua participação. Entendendo que a contribuição da iluminação pública ela só é exigida por uma decisão judicial. Por quê? A concessionária CPFL, que era a concessionária que vende energia, que é a concessionária que vende energia, ela própria cobrava pela manutenção. Iluminação pública, para o telespectador entenda o que são os pontos que existem nas ruas, nas praças, nos campinhos de futebol, nas avenidas. Essa iluminação também é paga. Só que uma ação civil pública, inclusive, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a empresa que vende não pode cobrar, é uma incompatibilidade. Se você vende energia, você vai cobrar dos pontos de manutenção que você faz. Então tinha uma incoerência e foi definido. Com isso, as cidades passaram a arcar com essa responsabilidade. Daí que surgiu a contribuição de iluminação pública. É uma decisão judicial. Tanto que a cidade de Cubatão, a CPFL ainda faz a manutenção, justamente por conta de uma cautelar, né? Onde o juiz entendeu, o argumento da prefeitura foi: CPFL, para que eu assuma, porque a justiça mandou, você precisa dizer e fazer um inventário e digo que eu estou assumindo, quais são os pontos, quantos braços de luz você está deixando. Isso ainda não foi feito. A nossa sorte, que coisa daqui a 3 meses ela pode apresentar o inventário e a cidade inteira fica no escuro. Esse custo atual hoje em dia, então, está por conta da empresa ainda ou ela cobra isso do município? Ela cobra do município já, a empresa não paga, ela cobra do município. O que nós estamos fazendo com essa votação, que depois precisa ser esclarecido para a sociedade, com certeza no momento oportuno nós iremos dialogar. Porque a sociedade vai ter um ganho real, você vai ter a cidade efetivamente iluminada. Hoje quantos estupros em ruas escuras, que o próprio parlamento, os vereadores fazem requerimento pedindo a iluminação, a concessionária não reage à altura. Então nós temos tecnologia, iluminação de LED, por exemplo, que hoje não existe. Então essa contribuição vai melhorar em muito a vida das pessoas, com iluminação pública, né, adequada, né? Iluminação dos pontos. Uma vez que o município assuma isso, a gestão será municipal ou provavelmente vai licitar também para uma empresa fazer essa atividade? Tem que ser licitado para uma empresa efetivamente participe e faça isso. Uma empresa que tem idoneidade, que tenha mercado, que já não tem pode ser a mesma, não pode ser a mesma, pode ser mesmo, está impedida, não faria sentido. Pode ser CPFL, tá. Tem que ser outra empresa. Tá, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Eu não sei se vai dar tempo de responder nesse bloco, mas é importante dizer isso. Você falou em caixa de previdência, falou em funcionário público, e acho que é a última barreira mesmo para a cidade ficar numa derrocada, que são os funcionários públicos, que a saúde já caiu. E todo dia eles estão na porta do município falando sobre esse momento difícil. Não vai dar tempo de você responder agora, o Chico já levantou a placa ali. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco o prefeito vai dizer para a gente como ele vai resolver esta questão do funcionalismo público. Sai daí não. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Papo na Polo Especial com o prefeito Ademar de Oliveira, está aqui conversando com a gente. Quando eu terminei o bloco, conversei com ele sobre funcionalismo público. Está todo mundo angustiado, o pessoal está triste, todo dia batendo na porta lá da prefeitura, e começar uma administração sem contar com o vigor da esperança do funcionário, acho que é uma dificuldade a mais, né, Ademar? O que o funcionário pode esperar da administração do Ademar? Olha, primeira coisa que você tem que fazer com o servidor, resgatar a sua autoestima. O servidor está com a autoestima baixíssima, né? Como se resgata a autoestima? Primeiro você recompondo tudo que eles perderam, né? É claro que essa recomposição ela não se dará a curto prazo, porque não tem dinheiro, isso é fato, né? Aliás, o servidor, na nossa gestão, acompanhará a folha de pagamento a hora que eles quiserem, nós estaremos isso como um livro e as portas abertas. Agora, eles perderam muita coisa, né? A defasagem, não tiveram aumento, nem reposição, né? Seus benefícios perdidos, cartão do servidor, diversos benefícios como cesta básica, convênio médico, não tem autoestima que resista tantas mazelas com uma classe que trabalha e que leva a máquina nas costas. Então isso precisa ser, obviamente, restabelecido, mas isso não se dará, eu não seria irresponsável por uma conveniência política falar uma besteira dessa. Isso vai ser gradativamente, dentro do meu discurso
de que resgatar a cidade de Cubatão é de responsabilidade do setor produtivo, do servidor, da sociedade civil organizada, então de todas as forças políticas para que a gente possa resgatar. E o servidor também, com certeza, fará parte desse resgate. Dia 1º de janeiro você toma posse. Não dá tempo ainda de trabalhar exatamente com medidas efetivas. No dia 2 de janeiro, o que a comunidade pode esperar? Assim, olha, o Ademário chegou e deu o seguinte recado. A partir do dia 2 de janeiro, nós estaremos debruçados em todos os contratos para fazer uma avaliação. Solto o decreto, obviamente, no dia que eu assumir, vocês saberão, né, não vou antecipá-los aqui, justamente para poder a gente dar uma aprofundada nas dívidas efetivamente, sabermos a origem, os estancamentos. Então, dia 2 de janeiro, você pode ter certeza que nós estaremos de cabeça mergulhado no trabalho para ter o resultado em torno de um mês, a gente já começar a cortar na carne para poder avançarmos. Esta palavra cortar na carne é importante porque o que a gente ouve é exatamente isso, o Estado não para de crescer e aí não tem Estado que aguente com tanto compromisso. Então, o munícipe pode esperar um choque de gestão, é isso não? Exatamente isso, choque de gestão. Nós vamos diminuir o número de secretarias, nós vamos diminuir drasticamente o número de comissionados. Aliás, a ideia era entrar sem nenhum, mas é impossível você governar até pela hierarquia e a ordem cronológica de assinaturas, né, de documento, de uma pasta para outra, de espaço que você precisa hierarquizar as chefias para que você não tenha problema com o Tribunal de Contas. Então nós vamos avançar nesse sentido, mas o choque de gestão, aliás, falei isso na campanha inteira, será dado a partir de 1º de janeiro. Ademário, nem só de saúde e de funcionalismo público vive a prefeitura. É um momento de crise, esses dois pontos é o que todo mundo reiteradamente fala que vai ter que atuar. Mas o que o Ademário consegue enxergar de positivo sem ser esses dois grandes problemas que ele vai ter que, emergenciais, que ele vai ter que enfrentar? Olha, nós temos uma pauta nacional, né? Qualquer prefeito vai discursar, vai pedir recurso nos outros entes da federação, Estado, governo federal, você leva a pauta nacional. Então, Cubatão também, obviamente, além da saúde, que é prioridade, além dos servidores, que também é prioridade, você tem que manter os outros serviços, você tem que manter a manutenção da cidade, você tem que manter a educação, você tem que manter todos os órgãos funcionando. É claro que no momento de crise, você vai ter que ter muita cautela e responsabilidade na condução da máquina. Mas os serviços essenciais, além dos serviços essenciais, você tem que manter a cidade, tocar a cidade com eficiência. Ademário, pessoalmente, quando eu digo pessoalmente é o seguinte, acho que somente o que a gente tem certeza absoluta é o Passarelli e você que mora na Vila Natal, são prefeitos que continuam na cidade. O Ademário pretende ficar na cidade? Falou isso com muita clareza. Primeiro que eu acho uma imoralidade o prefeito não morar na cidade. Então eu morarei na cidade com muita honra e orgulho, né? Não dá para você governar a sua cidade, é o que eu defendi em campanha e garantirei isso com veemência. É uma imoralidade o prefeito da cidade morar fora. Certo. Isso é uma tradição, o município sempre acontece, então a gente tem que perguntar mesmo, porque ouvir do prefeito, né, do que ele imagina e em que circunstâncias essa decisão sempre muda. Pelo menos é o que sempre aconteceu aqui no nosso município. Câmara Municipal com 15 vereadores. Você sai de uma Câmara que tem um modelo diferente, você olha para o futuro, como é que você está imaginando isso? Provavelmente você já deve estar conversando com os futuros vereadores e para criar um choque de gestão você vai precisar da Câmara. Pelo menos é o que eu imagino. Como é que você está entendendo esta relação até agora? A relação entre os poderes é harmônica. Tem que ter uma relação harmônica. Ultimamente... No nosso sistema republicano, o executivo não vive sem o parlamento. O governador não vive sem as assembleias, o governo federal não vive sem o Congresso e nem as prefeituras sem as câmaras. A relação entre o executivo e o legislativo tem que se dar com muito respeito e transparência. Quando você convence o parlamentar a votar no projeto junto com você pela cidade, eu tenho certeza que o parlamentar terá responsabilidade e acatará os encaminhamentos. Agora, quando se perde credibilidade, aí fica difícil. Então, nosso governo será pautado na transparência, na responsabilidade, no diálogo constante com o parlamento, e tem que ter, o parlamento precisa entender com antecedência o que ele vai votar, até para ele, na condição de para-choque da sociedade, ele tem que ter informações acerca dos projetos, acerca das ações do executivo, e eu tenho certeza que essa relação será intensificada, porque eu estou saindo do parlamento, eu entendo a importância desse poder, o executivo tem que dar importância e tratar com respeito e seriedade.
Já que você disse nisso, fazer uma outra pergunta que sempre ocorre aos governos, né? Nós perguntamos muitas vezes para antigos governos se eles iam governar com gente só de Cubatão ou se iriam ter na sua equipe de trabalho pessoas de fora. Alguns governos foram contundentes em dizer que só teriam pessoas de Cubatão, mas depois acabaram flexionando. Como é que o governo Adhemário pretende fazer isso? O governo Adhemário vai governar a cidade de Cubatão com pessoas competentes, técnicas e responsáveis. Obviamente, se tivermos esses quadros em Cubatão, será buscado. E se tivermos de buscar quadros com essas qualificações específicas, que não seja diretamente desse ciclo da cidade, nós também não teremos nenhum problema desde que atenda os requisitos legais de trazer. Então é lenda, e não preguei isso em campanha, né? Você tem que ter pessoas boas, você não pode governar com amigos, né? Você tem que governar secretário, não é porque tem uma relação pessoal com você que o cara vai se tornar secretário. Ele tem que ter uma relação pessoal com a cidade, ele tem que ser dinâmico, competente, coerente. Eu lembro que eu utilizo uma frase que é FHC. Para ser secretário tem que ter fidelidade, honestidade e competência. Esses 3 itens são essenciais. Agora, essas 3 itens não estão ligados especificamente a você afirmar que vai ser só da cidade. Aliás, você tem pessoas competentes da tua network, agora prestigiando, se nós tivermos quadros na cidade que atenda, não tenha nenhuma dúvida que será privilegiado. Aliás, é muito mais fácil, porque mora e reage muito mais rápido. Agora, se tiver alguma pasta específica que requeira algum profissional da sua confiança, porque os cargos são de confiança, você precisa trazer efetivamente as pessoas de confiança. Então, o que não se pode é efetivamente governar só porque é da cidade e ser amigo, né? O governo sério não se governa com amigo, o governo sério se governa com pessoas competentes e comprometidas. Certo, eu acho que nós temos tempo ainda para mais uma pergunta, Francisco Carlos dos Santos, temos tempo para mais uma consideração ainda. Queria saber do Adhemário, no teu sonho lá, quando você iniciou a sua carreira política, almejava chegar à prefeitura, imaginava esse momento, essa distância que separava o sonho de um político de uma realidade que está por vir, e daquilo que você imaginava e esse futuro que está à sua frente. Qual foi a grande diferença? Não imaginava. Na campanha de 2008, eu perdi as eleições com 1.651 votos, coloquei uma frase no muro, no meu antigo comitê, que não cai uma folha do céu se não for permissão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Me tornar prefeito, não estou dizendo que foi algo acidental, porque eu do meio político, há 20 anos eu assessoro, me tornei vereador, poderia estar dentro dos meus planejamentos, mas futuros. Nessa eleição, eu digo que foi a vontade de Deus, agradeço todos os dias, porque tem hora que eu faço uma reflexão, me tornei prefeito, mas eu digo assim, não houve um planejamento efetivo, né? As coisas foram acontecendo. Então eu atribuo muito à vontade de Deus. Quando Deus tem um propósito na tua vida, que seja, pode te utilizar para alguma finalidade, eu não consigo, obviamente, que esse mistério, uma vocação espiritual, dobrar o joelho para que o Senhor te revele. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que eu deposito essa vitória a Deus, Ele tem algum propósito na minha vida com isso. Tá bom. Bem, gente, uma última pergunta, vou pedir licença aqui para o pessoal da produção. PSDB, muito cobrado e se deposita uma grande esperança nisso porque é um partido que está na região inteira. É uma responsabilidade sua também. Sim, o PSDB, na verdade, o Brasil, né, agora, depois de sofridos 12 anos do governo do PT, a sociedade acordou. Aquele modelo populista, sensacionalista, já não comporta mais nos dias de hoje. A sociedade vê a figura do agente político, a figura de um gestor, da pessoa que tem a rédea, que tem compromisso, que tem a competência. Deixe mais o populismo de lado, a politicagem de lado e governe como um bom gestor para melhorar a vida das pessoas. E o PSDB fez isso, né? Logo atrás foi mal compreendido na figura do Fernando Henrique Cardoso, quando ele desestatizou, quando ele abriu São Paulo, foi uma pioneiro nas concessões, nas PPPs, e talvez o país não tinha compreendido. Mas agora, depois de muitos anos sendo desconstruído e desmistificado pelo governo do PT, a sociedade abandonou o discurso populista, fraudulento e optou por um discurso positivo, progressista. Eu acho que o PSDB está na linha certa, colocou o Brasil há muitos anos atrás nos eixos, saiu dos eixos e a sociedade novamente está delegando essa responsabilidade. Bom, Adhemário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação recebê-lo aqui. Mensagem final do Adhemário para a população de Cubatão, para terminar o programa. Bom, eu só quero olhar nos seus olhos e dizer muito obrigado pelo voto outorgado nas urnas, pela confiança. Sei que a esperança é muito grande, eu também estou ansioso e esperançoso. Mediante a todas as crises, mediante o estado de falência da cidade de Cubatão, mas dias melhores, eu não tenho dúvida que dias melhores chegarão
e nós estamos aí todos os dias com muitos desafios, mas com muita vontade. Eu digo que só tem uma maneira de eu retribuir o que vocês fizeram por mim, nas urnas. É arregaçando as mangas da camisa e trabalhando, mas trabalhando com veemência para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles que mais precisam. Bem, gente, assim termina o Papo na Polo. A gente se vê em janeiro, já em 2017. Agradeço a todo mundo que acompanha o nosso programa e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente.